Vou fazer contato com Brasília. Boa noite, Ruth Moraes, nossa correspondente que acompanha o dia a dia do Congresso Nacional. E, Ruth, eu queria que você contasse um pouco, amanhã, na nossa edição para assinantes, a sua entrevista com o senador Espiridião Amin, um dos mais experientes políticos do Congresso, 75 anos, governador de Santa Catarina, prefeito de Florianópolis, senador, deputado. Conta pra gente, Ruth, boa noite. Boa noite, Silvio, boa noite para toda a nossa bancada e toda a nossa audiência. Então, exatamente, nessa semana a edição da Revista Oeste vai trazer uma entrevista exclusiva com o senador Espiridião Amin, que é um dos senadores senadores que tem mais tempo aqui de Congresso, que tem bastante experiência, conhece bem o regimento do Senado, passou por muitas situações. E ele comentou um pouquinho pra gente, entre os principais pontos, sobre a CPMI do 8 de janeiro, que já está na reta final praticamente. Como você bem disse, Silvio, na próxima semana, recesso, e só vai ter uma sessão na terça-feira, dia 17, para a relatora Elisiane Gama ler o relatório. Então ele comentou um pouco sobre CPMI e sobre essa tensão entre os poderes Senado e Supremo Tribunal Federal. Sobre a CPMI, ele fez um balanço, avaliou ali os 4 meses de trabalho que a CPI desempenhou ao longo desses últimos meses, e ele disse que faltou bom senso na CPMI, lembrando lá desde o começo de que ela havia sido proposta pela oposição, e a CPI, se a gente entende um pouco de regimento interno, é um instrumento da oposição, né, e da minoria, no caso, da minoria e não da maioria. Mas ela foi sequestrada ali pelo governo, e agora o governo tem maioria na comissão. E ele disse que, para além disso, a CPMI ela vai deixar uma boa narrativa, né? Vou ler aqui um pouquinho do que ele disse, né? A CPMI vai deixar uma boa narrativa, razoavelmente documentada, sobre o vandalismo. Gostemos ou não, vai deixar uma caixa de Pandora para a imprensa, para a sociedade e para outras pessoas investigarem a respeito da omissão das autoridades. Então ele deu ali um respiro, né? Dizendo que ele não estava frustrado, porque, segundo ele, quem se frustrou é quem achou que poderia documentar um golpe de Estado, quando na verdade a CPMI não trataria disso. Se algumas outras investigações pudessem acontecer depois da CPI, visto que muitas coisas ainda faltam ser esclarecidas, ele disse que depois que a CPI terminar, vão começar outras investigações por parte da imprensa, por parte das redes sociais, ou seja, segundo o senador Espiridião Amin, todos os segredos ali do 8 de janeiro não vão ficar guardados durante muito tempo. Ele até fez uma alusão a um cadáver que você esconde no armário e em algum momento começa a feder, né? Não vai ficar ali para sempre. E para além disso, em relação a essa questão da tensão entre os poderes, nessa última semana a gente viu o Senado se movimentando com algumas PECs, né? A CCJ aprovou ontem, em uma votação relâmpago, uma PEC que é relatada pelo próprio senador Espiridião Amin, que fala sobre essas decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, e o presidente Pacheco já disse que essas propostas vão tramitar sim no Senado, apesar de algumas pessoas gostarem ou não. Então ele não recuou nesse sentido. E perguntando ao senador Espiridião Amin o que ele achava que movimentou, que despertou o presidente Pacheco em relação a essas questões de interferência entre os poderes, e ele respondeu que foi a opinião pública, né? Então, segundo ele, Pacheco sabe que chegou no Senado ali por intermédio do voto, assim como os demais 81 senadores que ali estão. Então, ele disse que a opinião pública deve ter de alguma forma despertado Pacheco para reagir em relação à invasão, né, entre os poderes. Então, assim, para além disso, o senador comentou tantas outras coisas, trouxe boas análises sobre a conjuntura do Senado, do Parlamento brasileiro, e quem quiser conferir é só assinar a Revista Oeste, caso você não é assinante, e se é assinante, aguardar amanhã pela manhã a edição sair. É isso aí. Muito obrigado, Ruth. Até quinta que vem aqui no Estúdio Oeste. A gente vai acompanhar a sua entrevista amanhã, cedinho, na nossa edição para assinantes. Até mais. Até mais, Silvio.